O Vídeo Saúde começa falando de beleza. Para as mulheres, fazer a sobrancelha já é uma coisa normal. Agora, os homens que estão nos assistindo devem achar que essa reportagem não tem nada a ver com eles. Mas muito pelo contrário, não saia daí. Nós fomos em busca de uma designer de sobrancelha para dar dicas que valorizem a expressão masculina. Cuidar dessa parte do rosto deixou de ser uma vaidade apenas das mulheres, porque eles também não podem aproveitar todos os benefícios a favor da beleza. Vai dizer que as mulheres não gostam de um homem bem cuidado? Mas é claro, nada de fazer a sobrancelha em casa. Um profissional vai saber a forma correta de tirar os pelos para valorizar o seu rosto. Estela reforça que fazer uma sobrancelha masculina é bem diferente do que uma feminina. Por isso a importância do olhar clínico. É que assim, a sobrancelha feminina, além de você trabalhar a expressão, você trabalha algo mais. A mulher, ela quer passar algo mais, né? Ela quer ter um olhar mais expressivo. E é uma forma diferente, você desenha mais a sobrancelha feminina, né? Porque o desenho da sobrancelha está gravado no rosto da pessoa. Os pelos, eles só são moldura desse desenho, né? Então você tem um olhar, por isso eu digo que é importante um profissional, que ele vai ter um olhar clínico, ele vai conseguir visualizar o formato ideal para aquela pessoa, independente do formato do rosto, tá? Porque às vezes a pessoa tem uma simetria que não permite você fazer o desenho que seria ideal para aquele rosto. Então você tem que respeitar a quantidade de fios que essa pessoa tem, como está colocado isso, existem vários detalhes, na verdade. Né? Então, o homem, de repente, não tem essa preocupação com o desenho. Aliás, você tem que cuidar para não desenhar. É o contrário. É basicamente a expressão, né? A gente avalia o grau de necessidade, né? Se precisa tirar demais ou não. Porque em alguns casos você tem que fazer uma limpeza grande, né? Porque muitos homens têm sobrancelha muito espessa, que o olhar praticamente não aparece. Então, a gente procura dar uma limpada maior. Mas sempre levando em consideração a expressão. Porque às vezes a pessoa tem, vamos supor, há casos onde a pessoa tem um excesso de pelos assim no final da sobrancelha, ela cresce muito no início, então dá aquela expressão de triste, a pessoa de repente nem é triste, né? Então você melhora isso, né? É basicamente expressão. E com a consequência disso também, além da expressão melhorar, é uma aparência melhor, né? No sentido da limpeza, de estar mais afiado, né? Marcelo é um dos clientes de Estela. Depois de tirar a sobrancelha em casa, resolveu há cerca de 3 meses buscar mãos mais habilidosas e profissionais. Começou com a mãe, né, via a sobrancelha grande, ela começava a tirar, depois a namorada assumia esse papel. É um quebra-galho, né? A gente, às vezes elas acertam, às vezes erram, dói mais. Cuidado na sobrancelha. A gente encontra várias pessoas, vários homens que hoje em dia estão se cuidando. Então, aprenderam a quebrar esse mito que só a mulher podia cuidar do corpo e o homem tinha que ser aquela coisa meio troglodita, meio mão asquerosa, com calos. Então, a gente hoje em dia se cuida e as mulheres gostam. É importante também lembrar que todos os pelos do nosso corpo têm um ciclo de vida. Isto é, nascem, crescem, caem e voltam a nascer. Só que dependendo da genética da pessoa, nem sempre esse ciclo é mantido. Como ele já tem essa tendência a cair, né, com o tempo, quanto mais cedo você começa a tirar, mais cedo ele para de crescer. Né? Os pelos da sobrancelha e do cílio são muito sensíveis. Não é como o cabelo que, né, que ele cortou, cresce rapidinho de novo, não é. Então, se você tira muito, assim, com muita frequência aquele pelo, uma hora ele não vai crescer mais. A não ser que a pessoa tenha, assim, uma herança genética muito boa, assim, de pelos, assim, que cresça muito pelo. Eu tenho um cliente que, quando eu o conheci, quando ele me procurou, ele tinha tirado quase toda a sobrancelha em casa. E daí a gente começou a arrumar, mas isso levou tempo. Assim, a gente só conseguiu deixar ela perfeita de novo depois de uns 4 ou 5 meses. A sessão ela dura em média 15 minutos, 20, depende da quantidade de pelos, mas 15 minutos é a média. Eu uso produtos calmantes no final, né, porque realmente é uma coisa meio irritante. Não vou dizer que não dói, porque dói um pouquinho, né? Claro que por mãos habilidosas a coisa é mais sutil, mas dói um pouquinho. Então a gente, e geralmente assim, a média para que se faça uma sobrancelha, no caso masculina, de uma vez por mês já é o suficiente. A não ser que ele realmente esteja se incomodando, que ele perceba que esses pelos estão crescendo demais, de novo a expressão está ficando um pouco carregada, ele pode estar procurando na hora que ele achar melhor. O ideal é que se escove mais a sobrancelha diariamente. Parece bobagem, mas faz uma diferença enorme, porque vai estimular mais o crescimento e os pelos vão ficar mais comportados, digamos assim. Em casos de fios brancos, eu aconselho a tingir. Só que não com tintura normal de cabelo. Pode ser com tintura de cabelo, mas existem tintas específicas para a sobrancelha.
né, que vai dar um efeito mais natural e uma durabilidade maior. A sessão custa em média R$15. No programa do próximo sábado, vamos falar sobre pigmentação, uma alternativa para quem quer corrigir falhas ou tem poucos pelos. É no próximo programa.